E agora vamos falar de um assunto muito relevante que também diz respeito a ingerências políticas. A possibilidade, ainda é tratado nesse terreno de possibilidade, de que o ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma, Guido Mantega, assuma a presidência da Vale, gerou temor no mercado financeiro hoje. A reportagem está no site da CNN Brasil. Os acionistas privados da empresa defendem que o atual CEO, Eduardo Bartolomeu, permaneça na companhia. É um assunto para o nosso diretor editorial em Brasília, Daniel Rittner, que acompanha isso super de pertinho. Dani, quero bater uma bola com você sobre esse assunto. Primeiro, eu queria que você nos contasse como que está essa articulação dentro do governo? Quem é que quer Mantega na Vale do Rio Doce? Que áreas do governo resistem? Como que está isso? Oi, Raquel. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Para começo de conversa, essa é tratada como uma indicação pessoal, um desejo do próprio presidente Lula, que teve em Mantega um de seus principais assessores, ministro da Fazenda, entre 2006 e 2014, o mais longevo ministro da Fazenda no Brasil. Tem gente no governo que vê com ressalvas essa possibilidade, mas Guido Mantega não ganhou e nem pode ganhar nenhum cargo no governo porque ele está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União por causa daquele caso das pedaladas fiscais. Ele teve como punição a proibição de ocupar cargos públicos em comissão, em cargos de confiança, até 2030. Mas Lula gosta muito de Guido Mantega e, segundo conselheiros presidenciais, assessores diretos do presidente, me disseram que ele é quem quer fazer de Guido Mantega o novo CEO da Vale. Agora, Daniel, eu vou até te pedir licença um pouquinho, porque não é tão simples assim. E aí eu quero mostrar uma arte para vocês que estão em casa acompanharem, porque a Vale hoje, ela é uma empresa privada, ela foi privatizada aí faz tempo. E ela tinha até alguns anos atrás um acordo de acionistas, onde o governo conseguia ter controle, mais controle sobre a companhia, mas agora não tem mais. E essa é a distribuição, é a composição acionária da Vale hoje. Então, o que a gente tem ali? Ó, a Previ, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que é onde o governo realmente interfere. Ela tem 8,72% da Vale, quase 9% das ações. O resto está na mão de acionista privado. A gente tem 6,3% com a Mitsui, 6,1% com a BlackRock, que é um fundo internacional gigantesco. A gente tem 4,3% em ações de tesouraria da empresa e o restante, todo esse verde que vocês veem aí, olha, gente, 74,56% são outros. Está distribuído no mercado. Traz o Daniel de volta para mim, Cláudio, que eu queria conversar um pouquinho com ele sobre isso. Daniel, como é que funciona hoje o Conselho de Administração da Vale e como é que os privados reagem a essa tentativa de interferência do presidente Lula? Vamos lá, Raquel. Importantíssimo esse quadro que você mostrou para a gente para deixar claro para começo de conversa. A União, o Estado brasileiro não é mais dono da Vale. Só que a Previ, Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, tem 2 dos 13 assentos no Conselho da Vale. Portanto, o governo tem que buscar ali mais votos para formar uma maioria e destituir Eduardo Bartolomeu. Eduardo Bartolomeu é o CEO da empresa com mandato até maio de 2024. E aí, citando outros 2 acionistas que não chegam a 5%, mas que têm voz e influência no conselho porque têm uma participação relevante, tem o Grupo Cosan, grupo brasileiro, e a Capital World, que é um fundo estrangeiro também com investimentos diversificados e uma grande presença na Vale. Bom,
qual que é a estratégia do governo? Tentar convencer ali, já tem sempre uma boa vontade da Previ, que indiretamente representa os interesses do governo, mas o argumento do governo é o seguinte, falou, olha, já fez chegar por ali, né, pelo Conselho, que Bartolomeu não é uma pessoa que tenha um diálogo muito fluido com o governo sempre teve a capacidade de influenciar na escolha do presidente da Vale, mudou o acordo de acionistas, é verdade, é um assunto que você conhece bem, mas o governo sempre teve essa possibilidade de mudar, ou pelo menos influenciar na escolha do presidente da Vale, e é difícil para a Vale operar sem uma boa vontade do governo, porque ela tem concessão de ferrovias, licenciamento ambiental, modernização do Código de Mineração, são assuntos dos quais ela depende de certa boa vontade do governo. Aí, bom, fui bater nos acionistas privados, nesses grandes acionistas. Qual foi a impressão que eu coletei conversando com 3 grandes acionistas privados? Todos rejeitam taxativamente essa mudança. E aí não tem a ver com o nome de Guido Mantega. Por mais polêmico que possa ser, o que eles acentuam é o seguinte: a Vale é uma empresa líder de mercado, uma multinacional, uma das 5 maiores companhias do mundo com lucro líquido no ano passado de quase 96 bilhões de reais. Ela precisa obedecer a regras de governança corporativa, que são cada vez mais duras. E, Raquel, num momento em que a recuperação da economia brasileira começa a se desenhar, há um reconhecimento até pelas agências de crédito internacional, a B3 tem se valorizado, o dólar caindo, uma expectativa de inflação mais controlada. Criar um ruído como esse é visto pelos grandes acionistas da Vale como algo totalmente desnecessário. Mas aí, Dani, eu queria pontuar 2 coisas que você falou. O governo não teria assento no Conselho para fazer essas mudanças. E bate com umas apurações que eu fiz aqui. O movimento que ele poderia fazer é dificultar a vida da Vale através de regulamentação, porque ela depende muito do governo para licenças, etc. Não é a coisa mais republicana a se fazer diante de uma empresa privada. Queria que você detalhasse um pouquinho isso daí. Agora, Guido Mantega, por mais que os acionistas estejam dizendo que ele não é exatamente o problema, vale a pena a gente lembrar um pouco o histórico dele. E aqui não tem nenhum julgamento de valor, são os fatos. Guido Mantega é o pai da nova matriz econômica no governo Dilma, que provocou ali grandes problemas fiscais, e ele era o presidente do Conselho de Administração da Petrobras na época de todos os problemas da Lava Jato. A gente teve o vazamento de muitas informações, de áudios, eu me lembro de ouvir por horas, das reuniões do Conselho de Administração da Petrobras e da forma com que o governo interferia ali diretamente dentro da Petrobras através de Guido Mantega. Veja, Raquel, o que eu ouvi não é nenhum julgamento contrário a Guido Mantega, mas nada a favor também. O que se está colocando é o processo de sucessão de Eduardo Bartolomeu, se de fato houver, porque o mandato dele termina em maio de 2024, tem que ser feito de acordo com as regras de governança da Vale. Então, isso significa, no início do ano que vem, ver metas de desempenho, se ele atendeu, se ele, enfim, atendeu aquele mandato fixado pelo Conselho de Administração, e se houver uma decisão por mudança de nome a partir de maio de 2024, o processo normal seria contratar um headhunter, ir atrás de algum nome de peso de mercado com experiência em gestão de grandes companhias ou experiência prévia em mineração e não escolher um nome simplesmente político. Isso dito, claro que sempre surge a ressalva de todas as controvérsias ali nas quais Guido Mantega se envolveu. Onde que o governo pode dificultar em alguma medida a vida da Vale da mineradora Vale? Eu quase falo aqui Vale do Rio Doce, esse não é um nome mais usado. Eu também, mudou em 2007, o Cláudio. A gente que é das antigas aqui quer falar. É porque a gente cobre isso há tanto tempo e a gente fica com isso na cabeça, mudou em 2007, agora é só Vale. Pois é, mas veja que a Vale tem concessões de ferrovias ali com execução contratual, está executando investimentos em ferrovias que uma regulamentação do governo pode complicar a vida, uma licença ambiental, você tem um projeto ali grande de ampliação de Carajás no Pará, que é o grande negócio de minério de ferro da Vale,
tem até um esforço ali para mudar alguma coisa no Código de Mineração, que já foi alterado no governo Temer, mas que agora também é sempre objeto de discussão. Veja, por exemplo, que um dos assuntos ali sempre em pauta no governo, que não esquentou, está guardado ali numa gavetinha, é aumentar os royalties de mineração. Isso atinge em cheio o caixa da Vale. Então, como me disse um aliado do Palácio do Planalto e emissário nessas discussões com a Vale, é o seguinte: ele me disse textualmente e só pediu reserva com relação ao nome dele. Se o mercado acha que vai resolver isso por si só, tudo bem. Se acha que pode comprar briga com o governo, paciência. Mas essa é uma decisão que cabe ao mundo político, não ao mercado. Nossa, é um pouco truculento, né? Agora, Daniel, queria que você fizesse uma relação disso, e aí uma relação política, como analista político, com a Eletrobras. Porque o governo lançou esse balão também sobre a Eletrobras. Durante muito tempo foi um balão sobre ingerência, interferência, as ações da empresa caíram. Depois o governo finalmente entra no STF ali pedindo uma mudança, que ele nega que seja para reestatizar a Eletrobras, mas na prática vai dar ele, se o STF garantir, muito poder. E agora, com essa movimentação toda que acaba vindo a público, porque o jornalismo faz o seu trabalho, está acontecendo a mesma coisa com a Vale. Os papéis estão caindo, você está tendo uma perda de valor. Como é que a política vê isso dentro do governo Lula? É destruição de patrimônio de acionistas privados, muitos. E vale lembrar que a Vale do Rio Doce, gente, ela tem ação pulverizada na Bolsa. Não é só grandes fundos, tem muita gente que tem um pedacinho da Vale. Falei Vale do Rio Doce de novo. Tem muita gente que tem um pedacinho da Vale. Raquel, não é segredo para ninguém que o governo Lula, os governos do PT, têm uma visão das estatais e de empresas com participação do governo que difere, por exemplo, do que a gente viu nos governos Temer e Bolsonaro. A Vale não tem mais participação do governo, mas sempre sobra ali, inclusive por meio da Previ, espaço para algum tipo de ingerência. Na Eletrobras, que foi privatizada em 2022, o governo está lutando por mais assentos no Conselho de Administração. Hoje tem apenas um e a Golden Share. O que o governo está buscando, no final das contas, com essa ação no Supremo, é um instrumento de pressão para barganhar e, quem sabe, ficar com mais conselheiros no Conselho de Administração da Eletrobras do que tem hoje. Tem apenas um, mas sairia satisfeito se conseguisse 4. 3 ali estaria de bom tamanho. O governo quer mais voz na Eletrobras. Mas eu destacaria também, Raquel, que outras estatais que andam muito enfraquecidas também estão na mira do governo por meio de um papel mais ativo. A Infraero, por exemplo, quase acabou porque todos os aeroportos, à exceção do Santos Dumont no Rio, foram concedidos já para iniciativa privada. A visão do governo não é uma visão de passar por novas rodadas de privatização e até, se possível, houve essa grande discussão, aceita precatório, não aceita precatório como pagamento. Tem gente que andava defendendo até há pouco reverter a privatização de Congonhas, por exemplo. E olha, para ficar em outras estatais também, a gente não falar só dessas. Ceitec, uma estatal que produz semicondutores no Rio Grande do Sul. O governo anterior partia para um processo de liquidação, de extinção da empresa que foi interrompido. O governo Lula agora tem outros planos para a Ceitec, quer recuperá-la. Se isso é bom ou não, está ao gosto do freguês. Agora, que causa grande polêmica e turbulência no mercado, é como esse pessoal da Vale está dizendo agora. Para uma multinacional com ações negociadas no exterior, com grandes fundos internacionais, veja BlackRock, como você disse, um dos principais fundos do planeta. Quando toma esse tipo de medida, é claro que a ação tende a se desvalorizar e a reputação, a credibilidade no mercado internacional tende a cair. Sem falar da Petrobras, né, que fica essa eterna rixa entre o Prats, o presidente, e o ministro Alexandre Silveira, e muita indicação aí política rolando por lá. Daniel Hittner, muito obrigada pela sua presença ilustre no 360. A reportagem do Daniel está no site da CNN. Basta apontar o seu celular aí para o QR Code que está na tela, que você confere tudo isso em detalhes.